E aí pessoal do canal, que é o Felipe de novo no canal Ceia e Outras Coisas, né? O pessoal percebeu que eu mudei o nome do canal porque o nome do canal estava um pouco grande, né? E eu acabei abordando outras coisas aqui além de JRPG, tá? Então eu resolvi manter Sensei, é claro, como o centro do canal, mas deixar um nome um pouco menor, né? Uma sugestão aí do nosso amigo Gabriel Santos, né? Manda um oi aí pro Gabriel. Bom pessoal, o assunto de hoje é o segundo vídeo sobre Ni no Kuni 2, tá? Eu já fiz o primeiro vídeo falando das minhas impressões do jogo. Eu já estou basicamente terminando o jogo, falta algumas coisas secretas e as DLCs para terminar. Ainda farei um vídeo terminei e um vídeo das DLCs, tá? Mas hoje eu queria falar um pouco sobre os reinos de Ni no Kuni 2, tá? Uma coisa que me empolgou muito a jogar, diferente de Tales of Berseria, que eu já comentei com vocês, é que o meio do jogo é muito empolgante, né? A cada lugar que você passa, a história dos lugares é sempre muito interessante, né? E o envolvimento do personagem, do Evan, do Roland e dos outros personagens com os locais que eles visitam, né? Com aquela missão de fazer do mundo uma só nação, né? Que essa é a missão de Ni no Kuni 2, é tudo muito interessante, tá? Então vamos falar sobre as nações de Ni no Kuni 2 e o que elas têm de interessante cada uma delas, tá? Bom, a primeira nação que nós passamos é a nação de Goldpawn, né? Pata Dourada. Os cidadãos dessa nação, eles têm aparência, cara de cachorro, né? E eles são regidos por uma lei, a lei da deusa da sorte, né? Tudo que eles fazem na cidade, a estátua da deusa, ela joga um dado e o que der nesse dado é o que eles vão fazer. Por exemplo, vai ter que aumentar imposto. Vai aumentar o imposto e o número de vezes que o dado cair. Aí ele vai e tira 1. Então não aumenta imposto, né? Vezes 1 não aumenta imposto. 6, vai aumentar 6 vezes o imposto. Entendeu? Então é sempre assim, quantos feriados vão ter no ano? Estou dando exemplo, tá? Alguns que nem tem no jogo, mas só para vocês entenderem que é assim que funciona a cidade. A cultura da cidade é toda baseada na sorte, né? Quando você vai lá, você percebe que tem muita gente lá endividada. E as pessoas endividadas têm um pássaro mágico em volta, gritando na cabeça da pessoa que ela tem dívida. É um pássaro preto que fica gritando na sua cabeça que você está endividado, né? E é claro, tem alguns problemas aí em volta disso, né? As pessoas não estão endividadas à toa, né? Mas aí eu vou spoiler o jogo se eu falar mais sobre isso, tá? Mas é interessante ver que os personagens eles têm que se envolver ali na cultura da cidade para resolver o problema, tá? De por que aquilo está acontecendo, né? E é claro, o problema não é a cultura da cidade em si. O problema é que todos os dados que rolam na cidade, acontece coisa ruim pro povo. Isso não é normal, né? Quando você trata de sorte, o normal é que sejam tirados 1, 2, 3, 4, 5 e 6 na mesma proporção. Mas o dado só rolava pro ruim. Então tinha um certo problema, né? Bom, a segunda cidade que eu queria ver com vocês é Hidrópolis, né? Hidrópolis, que é uma cidade aquática, é o segundo reino que a gente vai. A gente tem que pegar o barco para ir, inclusive é bem legal pegar o barco, porque quando você pega o barco você pode visitar vários lugares diferentes no Kuni 2 e explorar cavernas que você não conseguia, né? Enfrentar inimigos diferentes, tentar ir em vários lugares do mundo, longínquos, né? De barco, em algumas praias, algumas ilhas, né? Mas quando você pega o barco, a principal coisa que você tem que fazer é ir, né, em Hidrópolis. E Hidrópolis, quando você chega lá, você já percebe que tem algumas leis um pouquinho complicadas, né? Duas das leis mais complicadas são: você não pode de maneira nenhuma ir nas partes altas da cidade. Não pode, tá? E a outra lei, que é um pouco mais pesado, é que não pode existir amor nessa cidade. Então as pessoas na cidade não podem se casar. Não podem se casar, não podem namorar, não podem ter relação nenhuma com a outra. É proibido que o amor exista nessa cidade. E é claro, tudo tem um motivo e
essas leis já fazem a gente ficar empolgado, assim, querer entender por que elas existem, e né, se é por maldade, né, se tem alguma coisa estranha acontecendo, né, então o plot vai acontecendo com base nisso, tá? Mais uma cidade bem interessante aí, né, o reino de Hidrópolis. Bom, o terceiro, né, é o reino de Broadleaf, né, que é uma cidade, um reino mais tecnológico, né? Ele é basicamente uma república, né, e se vê num impasse. O cara que eles colocaram no poder se volta contra o povo, né? Não é uma coisa tão incomum de se ver, né? Nos reinos aí, nas repúblicas modernas também. Mas o líder que eles colocaram, que o povo colocou no poder, se volta contra o povo. E também tem uma motivação, tá? E a cidade está assim, acontecendo manifestação toda hora, né? O pessoal indo contra o presidente. E é claro, o presidente ele está tirando muito imposto do pessoal porque está fazendo uma pesquisa, né? Uma pesquisa muito importante para ele, uma pesquisa aparentemente bélica, né? E o presidente tem todos os artifícios da cidade, o maquinário da cidade contra você, né? Então você tem que resolver o problema da cidade de Broadleaf também, tá? Esse é o terceiro reino. Gente, o quarto reino, né, é o mais legal de todos, tá? Que é inclusive o reino que você começa, é o reino que o príncipe Evan, o rei Evan, nasceu, que é o reino de Dindondel. Eu já contei para vocês no primeiro vídeo que em Dindondel moram pessoas com aparência de gato, pessoas com aparência de rato e pessoas, seres humanos, né? Todas as três raças vivem na cidade. Mas como acontece também no mundo real, os ratos, eles são meio que deixados de canto em Dindondel, né? E os gatos são os que comandam a cidade, juntamente com os humanos, é claro. O príncipe Evan, ele é fruto de o rei, que é da raça dos gatos, e a mãe, que é humana, né? Então, e o assessor do rei é um da raça dos ratos, né? Que é o Mausinger. E o jogo já começa com um golpe de estado. Os ratos tomam poder. Eles assassinam o rei Leonard e tomam poder. E aí o príncipe Leonard tem que fugir de lá, né? E aí ele funda o novo reino de Evermore, né? Que aí já é o jogo principal. Mas Dindondel, ele tem essa cultura de vamos dizer assim, discriminação dos gatos em relação aos ratos. E aí essa discriminação, ela gera um golpe de estado lá na frente, né? Claro que por algumas influências, né? Mas gera um golpe de estado lá na frente. E quando nós chegamos nessa parte, a gente vê como que tudo isso se desenrola até resolver o problema de Dindondel também, tá? Gente, tentei fazer esse vídeo sem dar mais spoilers. Eu tenho para falar também do reino de Evermore, que é o reino que nós fundamos no jogo, né? No começo do jogo. Mas eu falarei sobre o reino no vídeo Terminei. E ainda farei um vídeo depois do Terminei, que é o vídeo das DLCs de Ni no Kuni 2. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A história dos 4 reinos é muito interessante e foi isso que me empolgou assim, a continuar jogando o jogo, né? Como eu falei lá naquele vídeo do Tales, a proposta do jogo tem que ser legal, mas as histórias que acontecem no meio do jogo também tem que ser boas. Porque RPG a gente fica muito tempo jogando, né? Muito tempo jogando, então não faz sentido só a história do personagem principal ser interessante, né? As coisas no meio também tem que ser interessantes, senão não motiva o jogador. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria falar pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.